do Verdão agora, ó, o Verdão que se prepara para essa grande final contra o Corinthians, enquanto isso vai se mexendo ali. Tem jogador chegando? Traga boas novas, André Hernan. Excelente notícia para o torcedor do Palmeiras, que é a contratação do Lucas Evangelista. Teve uma alteração nos exames na semana passada, né? Que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém falou, mas foi cardíaco. Não teve nada cardíaco, Nada cardíaco? Nada cardíaco. Eu só posso cravar para vocês com muita tranquilidade. Não teve nada de exame cardíaco. Por quê? Importante a gente recapitular essa história. Não foi um exame físico, ele não teve lesão, foi um exame clínico. E não tem nada a ver com um exame cardíaco. Ficou essa especulação, será que foi do coração? Será que ele tem que fazer algum teste cardíaco? Né? O Ganso teve uma miocardite, né? Miocardite, né? Depois que ele teve uma gripe, enfim, uma inflamação, uma pequena inflamação no coração. E aí começou a se especular que poderia ser algo parecido com o Lucas Evangelista, mas não, isso eu posso cravar para vocês que não. E ele fez uma nova bateria de exames. Os médicos do Red Bull acompanharam os médicos do Palmeiras, né? Ele fez esses exames numa clínica. Os exames foram feitos na segunda-feira. Houve essa análise criteriosa e aí hoje pela manhã o resultado final foi satisfatório. Ele passou nos exames, ele já vinha atuando, né? Já vinha com essa questão e estava jogando normalmente, né? Então o Palmeiras, como é um clube hoje, né? Assim como o Red Bull e o Palmeiras está muito acima na questão da medicina esportiva, detectou isso e pediu novos exames. Então está tudo ok e o Lucas Evangelista agora à tarde vai assinar os contratos, né? São 5 anos de contrato e aí os clubes vão anunciar a transferência. 4 milhões de euros, o Palmeiras vai usar a grana lá que receberia do John. E o Lucas Evangelista está muito feliz e aliviado, obviamente. Claro, o alívio não tem dúvida, porque tem uma questão de saúde que é o principal. Do trabalhador, né? O Ganso não vai para a final de domingo para o Fla-Flu ainda, mas ele está bem de saúde, o que é fundamental. O ponto principal é um abraço para toda a família do Ganso. O Ganso está bem. Eu já falei outro dia, repercutiu muito o que eu falei, né? A história de o Lucas Evangelista ter a mesma característica do Andréas Pereira. Eu não estou dizendo que o Lucas Evangelista vai chegar na seleção brasileira, o Andréas Pereira já chegou, não se trata disso. O que eu estou dizendo eu acho que eles têm a mesma característica. Eu gosto muito do futebol do Lucas Evangelista. Eu acho o Lucas Evangelista um gigantesco jogador. E a característica é parecida. Quando você pega na estatística crua, que é quantos passes para gol deu no campeonato, quantos gols marcou no campeonato, você não enxerga. Se você for olhar pelo número simples assim, você não vai enxergar nem o Andréas Pereira, nem o Lucas Evangelista. Mas eles jogam no espaço vazio. Eles aparecem no espaço que o zagueiro não chega e que o volante não volta. E ele tem uma polivalência, como o Andréas Pereira tem para jogar de 8, para jogar de 10, para jogar de 7. Para jogar de 7 não é ponta, é um meia ponta. Então ele dá essa polivalência e ele joga no espaço vazio para surpreender o adversário. Só que ele é mais barato. Então é isso que eu acho. Então o Lucas Evangelista vai ser 5 anos de absoluto sucesso. Não tem como cravar. Não tem uma bola de cristal, não se trata disso. Mas o Andréas Pereira a gente também não tinha certeza. Então eu acho que o negócio do Lucas Evangelista, graças a Deus, ele está bem de saúde. Sim. Ponto. Acho uma grande contratação do Palmeiras. E tem um detalhe, Lu, que é importante, que essa negociação ela teve um período que ela quase caiu. Que ela quase não aconteceu. Por causa do exame. Nesse exame. Porque assim, pegou todo mundo de surpresa. O jogador estava atuando, os exames físicos tudo ok, já estava o contrato pronto para ele assinar. Porque o Red Bull é eliminado no domingo, na segunda-feira ele está dentro da academia de futebol já. Ele entrou num acordo. E ele não jogou no domingo, ele pediu para não jogar. Ele pediu para não jogar. Ele entrou num acordo com o Red Bull entendeu, a direção entendeu. Segunda-feira ele foi para São Paulo, pegou o carro cedo e já estava na academia. E aí quando deu a alteração, foi um susto para ele. Ele ficou muito tenso, né? Com a família, com a esposa, com todos os familiares. Não só pela negociação, mas especialmente pela saúde dele, né? E o Anderson Barros, a Leila, eles ficaram assim, muito com o pé atrás.
Só que o departamento médico, o Dr. Gilberto, o Dr. Pedro Potin, lá do Palmeiras, foram os que falaram, não, gente, calma, não vamos abortar a missão. Vamos dar a palavra médica final aqui, vamos fazer novos exames. É uma situação que pode causar, de repente, de ter que parar muito tempo? Sim. Pode cair essa negociação, o Palmeiras, de repente, desistir? Sim. Mas vamos dar uma palavra final médica, isso aqui. E aí, o Palmeiras ficou confiante. Com a palavra dos médicos, aí Anderson Barros e Leila ficaram confiantes. Não, vamos esperar, vamos aguardar. E aí foram dias de angústia do jogador, né? Muita angústia. E o jogador ficou com a família e tudo, e até que hoje de manhã, ontem já estava olha, mais positivo, mais à tarde já estava assim uma coisa mais otimista, eu falando com as pessoas próximas do jogador, já tinha um clima, um ar assim mais positivo, e o Palmeiras ainda aguardava os documentos, os exames. E aí hoje pela manhã já foi o alívio geral. Mas foram dias difíceis. Bom, que deu tudo certo. E aí o mais desavisado pergunta, mas a janela não está fechada, não fechou em fevereiro? Calma, tem uma janela extra que permite que jogadores que atuam pelos estaduais possam defender outros times, né? Então essa janela está aberta, por isso ele pode chegar. André Hernan já vai me contar se ele pode atuar já na final do Campeonato Paulista, mas antes a gente vai para um break, a gente cria um suspense aqui e daqui a pouco a gente está de volta. Vamos para o break. André Hernan, você segura essa. E aproveito aqui o YouTube então, para dizer que o Fabinho já assinou com o Red Bull, então, e aí vai ser anunciado. Ah, boa, então... E ele, inclusive, assistiu e sofreu das arquibancadas, lá das tribunas, o Red Bull com São José do Rio Grande do Sul, nos pênaltis, na Bacia das Almas, classificando na Copa do Brasil. Muito bem, ó. Então tá aí, ó. Um vai, outro vem. Ficou bom para todo mundo. Acabou que ficou bom para o Bragantino também, para o Palmeiras, especialmente para os jogadores. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. O Ailton Feitosa tá feliz aqui. Lucas Evangelista no Palmeiras é só alegria. Joga muito, jogador de equipe, polivalente. PVC, o palmeirense estava reclamando dessa janela, já são 7 contratações, o Paulinho chegou, o Lucas Evangelista tá aí, o 9 tá aí, o Vitor Roque. Dá para reclamar mais, não dá? A janela que o Palmeirense menos reclamou foi 2017 e no final do ano não ganhou nada. Eu gosto muito da frase do Zé Boto, que é, torcedor não tem que comemorar em janeiro, tem que comemorar em dezembro. Eu também acho isso. Mas falando, independentemente dos resultados, analisando só as contratações. O Palmeiras mudou o time. O time do Palmeiras mudou. Então, uma coisa que ninguém percebeu, né? Ou pouca gente notou. O time que jogou contra o São Paulo na segunda-feira tinha 3 titulares iguais ao campeão paulista do ano passado. 3. O Everton, Murilo e Rafael Veiga. 3. O resto tudo já O reformulação. resto todo diferente. O Vanderlan. Não, mas não é que não estava no elenco. O time que jogou contra o Santos na final do Paulista do ano passado, era o Piquerez, né? Tinha 3 jogadores diferentes, 3 jogadores iguais. Quando você muda o time desta maneira, o elenco não mudou totalmente assim, é verdade. Mas o time mudou. E isso tem um impacto no desempenho. E isso pode levar para você... O time de 2020 nasceu em 2019. 2019 e 2020. O Wesley entrou no time, o Veiga voltou... O Luiz Adriano entrou. Você vai montando o time aos poucos. Vai ganhar tudo esse ano? Não sei. Mas foi uma boa janela. Foi uma boa janela para montar um novo time para mais 5 anos. Tudo bem, pode ser que leve tempo, mas as contratações foram bem. Inclusive, alguém está falando aqui, ó, Maeli Silva, a Leila dá aula para o Augusto. O Taylor Medeiros pergunta o que ele tinha, o Hernan já explicou aqui a situação dele. Queima, Rodrigo Rodrigues, adorei seu modelito de hoje, Luiz. A Andréia maravilhosa que me veste, gente. Ó, o Tamaraquim nem começou o calendário, já estão reclamando. Como vai ficar agora somente com um time sem elenco? E o Paulo São elogio a Leila. Não concordo quando dizem que ela não sabe nada de futebol. Não, ninguém diz isso. Mas ele não disse que você falou, não. Acho que ninguém diz que ela não sabe nada de futebol. O jornalista vai analisar, elogia, critica. Chega um jogador agora, Lucas Evangelista confirmado, André Hernan já explicou pra gente, mas o Palmeiras tem uma baixa também, uma baixa sentida. O zagueiro Gustavo Gomes sofreu uma entorse no joelho direito, uma lesão no ligamento colateral, mas calma, não vai precisar de cirurgia, não é nada tão grave assim. Quando surge essa lesão, todo mundo já fica meio apavorado, né? Calma, mas deve perder o primeiro jogo da final. Tá fora já, Hernan? É baixa. Não dá nem para tratar como dúvida. Quase para a segunda também. Quase segunda certeza. também.
quase certeza, quase certeza que não vai para o segundo jogo. É aquela lesão que você precisa pelo menos 2 semanas. Só que o departamento médico do Palmeiras é aquele departamento que às vezes te entrega o jogador rapidamente, né? Surpreende na recuperação. Obviamente, perdeu o capitão, perdeu o cara que é a referência ali, e o Gustavo Gomes vem num ano muito bom, é complicado. Só que, por outro lado, você tem o Mikael que chegou tomando conta. A torcida do Palmeiras está encantadíssima e o Abel tem gostado muito das atuações. Muito seguro, um cara que chegou, não sentiu o peso da camisa do Palmeiras e tem feito boa dupla com o Murilo. Tem se entendido muito bem com o Murilo. Então, assim, óbvio, né? É muito ruim perder o Gustavo Gomes nesse momento. Mas o Palmeiras está bem servido. Tem 2 bastidores disso que o André está falando e da lesão do Gustavo Gomes. Um bastidor que eu vou deixar na sequência. É que o Murilo nunca tinha jogado do lado direito no Brasil. Isso eu cheguei. No Locomotiva ele jogou? Locomotiva eu não tenho certeza, mas porque o Murilo é zagueiro do lado esquerdo. Desde que ele chegou, vamos voltar lá na final Palmeiras e Flamengo em 2021, que a dupla de zaga era Luan pela direita e Gustavo Gomes pela esquerda, e naquele jogo, ou um pouco antes daquele jogo, o Abel inverteu. Jogou Gustavo Gomes pela direita e Luan para a esquerda. Porque ele queria parar o Bruno Henrique e o Gustavo Gomes na direita tinha mais velocidade. De lá para cá, o Gustavo Gomes passou a jogar sempre na direita, o Murilo chegou logo depois e passou a jogar Gustavo Gomes na direita, Murilo na esquerda. Quando o Murilo foi para a direita, eu perguntei para quem estava na comissão técnica do Cruzeiro em 2017 e 2018, que era a comissão técnica do Mano, escuta, o Murilo jogou alguma vez com vocês no lado direito? Não. Sempre lado esquerdo. Então, no Brasil, o Murilo sempre jogou do lado esquerdo. O primeiro jogo que ele jogou do lado direito, na carreira brasileira profissional, foi contra o Mirassol, que entrou o Mikael. O segundo bastidor, sabe quem se preocupou muito ontem, no final do dia, com a lesão do Gustavo Gomes? Quem? O Corinthians. Por causa do voo fretado. Quando o Corinthians olhou, Gustavo Gomes machucou. Putz, será que a gente perdeu a carona? Porque o Palmeiras e o Corinthians estão fazendo... Mas é melhor ganhar a carona e ficar sem o Gustavo Gomes como adversário, porque além de defender bem, é um cara que atua na frente também na bola aérea. Eu tô exagerando. Claro que o Corinthians pode ficar feliz porque o Gustavo Gomes não joga. Mas o fato é que um reflexo que houve dentro do Corinthians foi... Cara, será que a gente perdeu a carona? Porque... O esforço conjunto de Palmeiras e Corinthians para trazerem os jogadores de volta na data FIFA inclui o voo para o jogo Colômbia e Paraguai. E o avião da Leila, né? E o avião que o Palmeiras vai pagar junto com o Corinthians, o voo fretado, é para trazer Romero, era para trazer Gustavo Gomes, e aí, tem o Richard Rios. Então, como tem Richard Rios na Colômbia, você traz o Romero e traz o Richard Rios. Tá salvando a carona. Mas o primeiro reflexo foi... o Gustavo Gomes não vai? Será que nós vamos ter o voo conjunto? Tá duro, dorme, hein? Tá duro, dorme. Pelo menos vai garantir a carona aí pra voltar. Tem um exagero meu aqui. Na verdade, teve uma preocupação, teve um reflexo de pensar sobre o voo. Né? Por causa da ausência do Gustavo Só falta Gomes. ele falar, tá aqui o bilhete, acesso negado. Só falta isso, né? O Corinthians, a Libertadores, a Conmebol costuma ter acesso negado, pelo menos são os memes aí que rolam nas redes sociais. O PVC, mas a entrada do Mikael, é claro que o Gustavo Gomes é uma baixa importante, né? Ele é um capitão, ele tem um espírito de liderança muito grande ali, exerce isso muito bem no time, ele é uma arma ofensiva também, mas o Mikael, até como o Hernan falou, vem cantando a torcida, o técnico Abel Ferreira, nos 2 jogos ele foi muito seguro, ele também sabe fazer a saída de bola, um jogador que joga com o pé esquerdo, que era o que o Abel queria, e que ninguém dava nada quando chegou, né? Nessa janela de transferência, quem o Palmeiras está contratando, ele chegou ali, um zagueiro na dele, vindo da MLS, ninguém estava dando muito, mas agora parece que pode ganhar espaço e mais oportunidades até entrando no time. Que é um raciocínio muito bom esse que você está fazendo sobre janelas de transferência. Quando o Murilo chegou, alguém deu bola? Quando o Gustavo Gomes chegou, alguém comemorou? Nós fomos buscar, as pessoas foram buscar o Borja no aeroporto. O Borja foi embora faz tempo. O Gustavo Gomes ninguém foi buscar no aeroporto.
E o Gustavo Gomes não vinha jogando no mesmo nível de antes. Ele era banco do banco lá no Milan. Ele era banco do banco. Mas assim, o Gustavo Gomes, nesses últimos tempos, ele fisicamente caiu um pouquinho. O Garro também no Corinthians, ninguém comemorou quando chegou? Também não. Muitas vezes você contrata um jogador que... Por isso que eu gosto da frase do Fernando Carvalho, do Internacional, que dizia, o aeroporto não é lugar para ir buscar jogador contratado, é para ir buscar time campeão. O Murilo ninguém foi comemorar, o Piquerez ninguém foi comemorar. Você lembra o Rames Rodrigues? O Rames Rodrigues Gente, eu tava nesse... Nossa, foi uma loucura esse E a aeroporto. música lá? Renato Augusto não sei o quê, nunca jogou com Gente, foi uma Benzema, loucura. você lembra? Parecia que era uma estrela pop chegando, ele chegou em Congonhas, e aí foi um empurra-purra. Teve gente que se machucou, teve cinegrafista que caiu no chão, quebrou câmera. Parecia uma estrela pop chegando, uma correria, uma confusão para receber o Rames Rodrigues. Não, e a música, Renato Augusto não sei o quê, nunca Tinha jogou isso. com Benzema e tal, Aí, ó, Tinha cadê? isso. Foi uma loucura. Olha só, Gustavo Gomes ninguém foi buscar no aeroporto, o Murilo ninguém foi buscar no aeroporto, o Endrick ninguém foi buscar no aeroporto. Não, mas o Hendrick Não, o Endrick é como. diferente, ele Não, não veio O pro Hendrick não aeroporto. tinha nem como, PVC. Estou falando de estrelas importantes para conquistas Não, recentes. PVC, você está exagerando. Não, Rafael Veiga alguém foi buscar no aeroporto? Não, ele tinha 17 anos, 18 anos também. Não, Rafael Veiga não, jamais. Jamais, no nível do Oscar, Curitiba. fala do Oscar. Oscar ninguém foi buscar no aeroporto. Não, Lucas eu tô Moura falando ninguém foi jogadores buscar. que... Eu Estrelas. tô falando sobre jogadores que se tornam estrelas Ah, tá. mais tarde. Que quando Zé chegam... Rafael, quando veio do Bahia, ninguém foi buscar Ninguém no foi buscar aeroporto. no Viram estrelas dentro do O time. Everton, você quando tá veio dizendo. do o Everton, quando veio do Para Atlético ser Paranaense. aparentemente terceiro goleiro do Sim. Fernando Praz e do Jailson. Ninguém foi buscar no aeroporto. Piquerez, ninguém foi buscar no aeroporto. Então, tem... O Mikael é esse Igor caso. Jesus, ninguém buscou no O aeroporto. Mikael é esse caso. O Mikael está jogando muito bem. O Murilo, que faz a dupla com ele, quando chegou, o Flamengo falou, Murilo? Ninguém comemorou a contratação. Isso é importante. Contratação você não faz a contratação para dar satisfação. Você faz contratação para montar time. E aí é mérito do departamento de scout, né? De quem consegue achar esses jogadores que não são tão conhecidos, mas que podem agregar muito no grupo. André, não esqueci a pergunta que eu ia fazer para você. Esqueci de fazer. Lembrou agora? Lembrei. Lucas Evangelista pode jogar a final do Paulista? Não. Não, porque Não? ele tá inscrito no Campeonato Paulista pelo Red Bull Bragantino. Tá. Então, quando você tem a inscrição, você não pode utilizar o jogador. E o que acontece? Para ele poder ser inscrito pelo Palmeiras para o restante da temporada de 25, ele precisou ser inscrito pelo Red Bull Bragantino no Paulista para ele fazer parte da janela especial. Então, por exemplo, só para citar um exemplo rápido aqui, o São Paulo quer fazer negócio com o Luan e com o Lisieiro. Então, eles não estavam inscritos no Paulista. Então, nessa fase final do Paulista, ele inscreveu os dois jogadores. Pô, mas não está nos planos do Zubeldia, por que inscreveu? Porque quer fazer negócio com eles. E agora tem o interesse do Mirassol no Luan. É por causa disso, para abrir a exceção nessa janela especial. Então fica por isso apto que a o Lucas, partir de Campeonato Brasileiro. por isso que o Lucas Evangelista vai estar apto a estrear no Brasileirão contra o Botafogo no sábado. Primeiro jogo, dia 29 de março, é a agenda que tá marcada. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!